Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal. Programa Opinião, sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Satisfação em poder estar mais uma vez ao vivo com você, nosso telespectador querido, querida. E para quem gosta da linguagem neutra, querides. Eu não gosto, então já vai só com queridos no geral. Aí fica para ele, para ela, né? Então, boa noite, muito bom estar com você de novo aqui. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Esteja você onde for, quem for, fazendo o que for, mas acompanhando a nossa programação. E agora, o programa Opinião, que está no ar mais uma vez. Hoje já está a postos com a gente aqui o presidente da AMM, que é a Associação Mato Grossense dos Municípios, mais uma vez aqui na bancada, Neurilan Fraga. Neurilan, que já foi prefeito lá de Nortelândia? Nortelândia, e que agora vem falar aqui sobre as conquistas, os desafios que houve nesse 22, as perspectivas, tem tanta discussão municipalista importante, a gente vai estar tratando de algumas, pelo menos das principais, neste momento, a partir desse instante, no programa Opinião. Professor Lourenberg, como vai? Vai bem? Muitíssimo bem, Paulo. Aqui eu fico bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. O ano voou, né, Lourenberg? Estava pensando aqui, rapaz, esse dia estava dando feliz ano novo, agora estamos aqui já preparando para um novo feliz ano novo, para o 23. Né? Exatamente, muito rápido, e se você para sentar e fazer um balanço do que você realizou, quase nada. Eu lancei 3 livros só, perdi 2 cachorros, meus maiores amigos, eu perdi, portanto, perdi bastante. Esse eufemismo aí, perdeu de perder, eles morreram ou desapareceram? Não, morreram. Perdi meus maiores amigos. Não, o cachorro é... 12 anos, 12 são anos. 12 dias. Divino, Pai Eterno. Uma cachorrinha morreu Cadelinha, em abril, 4 meses depois o cachorro morreu. Como se os dois estivessem preparados para... Se um vai, o outro também vai. Se você for, não ficar por aqui nesse mundo cão, não. Eu quero ir com você, me leva junto com você. Bonito isso, dá até um livro, dá um próximo livro para você. Já lançou 3, pode ser o 4 aí. Um romance, Meus Amigos Fiéis, o casal, enfim, o nome não sei. Ô, Neurilan, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, amigo. O presidente da AMM, hoje eu estive lá na AMM na parte da manhã, o Neurilan promoveu uma coletiva à imprensa, onde alguns temas dos principais foram abordados, e esse balanço aqui, né? Só que o que eles fizeram lá não chega aos pés do que ele vai fazer aqui, porque aqui só nós, lá tinha um monte, né? Então, o presidente, eu já vou começar abordando, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Olha só, lá no Parlamento Estadual tem uma discussão muito, a gente aqui, em todo canto, tem discutido muito, que é essa questão do FETAB, rapaz, a renovação do FETAB, uma pauta que é polêmica, queda do ICMS, vamos falar também sobre isso aqui, mas eu quero, a partir desse tema, que é a questão do FETAB, como vocês municipalistas têm acompanhado essas mudanças que estão sendo colocadas lá na pauta de discussões no Parlamento Estadual. O FETAB, na minha avaliação, está sendo muito fatiado. E está vendo agora há pouco o deputado Barranco, do PT, também propondo aí uma certa porcentagem, 25%, salvo engano, para a educação. Quer dizer, estão fatiando tudo. E aquela origem lá criada na época, ela já não é mais a mesma, não é mais integral, né? Mas eu queria que você fizesse uma avaliação aos olhos, evidentemente, dos municipalistas, sobre essa proposta que está tramitando lá no Parlamento Estadual. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui participando do programa Opinião, principalmente aqui com essa bancada, né, que preza pela verdade, preza pela notícia verdadeira, né, para a população que nos assistem. Paulo, eu gostaria de fazer passar uma informação até para poder quem está nos assistindo entender um pouco melhor.
existe, no ano 2000 foi criado, na época do governador Dante de Oliveira, foi criado o FETAB, com o objetivo de investimentos em infraestrutura na questão de estradas, né, e em outra parte para habitação. E de lá para cá, esse projeto, essa lei foi mudada pelos governos que vieram e cada um foi mudando, né, parte dos recursos destinados a essas duas áreas inicialmente previstas e, inclusive, até usaram parte dos recursos na execução de obras da Copa do Mundo. Pois bem, mais recentemente, né, em 2014, ainda o presidente da Assembleia, o então deputado Geraldo José Riva, ele fez uma proposta de que o FETAB, né, arrecadado, deveria 50% ficar com os estados e 50% voltaria para as prefeituras. E o FETAB, em 2014, ele era composto, né, pelo óleo diesel. Todo litro de óleo diesel consumido em Mato Grosso se descontava, a Petrobras antecipava para o fundo do FETAB 18 centavos na época, para cada litro comercializado em Mato Grosso. E também era composto pela contribuição dos produtores de soja, algodão, boi e madeira. Em 2014 e 2015 funcionou assim. Em 2015 houve a divisão, metade para os municípios, a metade para o Estado. Até porque entendia que toda essa origem, né, da produção agrícola em Mato Grosso ocorre nos municípios, e lá é que demanda a questão das estradas, para escoar a produção, ponte e bueiro, seria justo ter essa divisão. Pois bem, no final de 2015, o ex-governador Pedro Táxi mandou uma proposta, a Assembleia aprovou, criando dois FETAB. O FETAB Commodity, que aí seria o boi, algodão, soja e madeira, ficando 100% dessa arrecadação para ele, para o Estado. Na verdade, deu um calote nos municípios nesse momento. E 50%, e o outro FETAB diesel, que seria, né, resultado do litro comercializado de óleo diesel em Mato Grosso. E nesse diesel, né, ele teria uma participação ainda de 50%. Né? E aí ele criou, mas depois, no decorrer, ele criou o FETAB 2, que dobrou os valores das commodities. E aí, agora, mais recentemente, com o governador Mauro Mendes, né, incluiu mais alguns produtos do agronegócio nesse FETAB das commodities, que possibilitou, e reajustou os valores, que possibilitou que, em 2015, o governo estadual recebeu algo em torno de 230 milhões de reais, o FETAB era único, né, diesel com as commodities, dividia com os municípios. Os municípios em 2015 receberam 230 milhões e o Estado 230 milhões. Hoje o Estado recebe só do FETAB das commodities, que foi separado, a previsão é de quase 3 bi, enquanto os municípios vão receber agora neste ano aproximadamente 270, 280 milhões. Manteve aquilo que era em 2015. Manteve o que era em 2015. Se você fizer a correção inflacionária de 2015 a 2022, os prefeitos desse momento, do atual mandato, estão recebendo menos do que os prefeitos lá em 2015. Pois bem, o que está sendo discutido hoje na Assembleia? O FETAB Commodity, que essa aqui dobrou o valor, né, ele tem um prazo de validade e vence agora, dia 31 de dezembro. Então o governo mandou um projeto para renovar por mais tempo, né, o FETAB das commodities. E está aproveitando, né, e aí está sendo discutido com a Assembleia, né, a forma como vão ser aplicados os recursos. Né, e está preliminarmente o que está sendo acordado, ainda não posso falar pela Assembleia, mas eu estou acompanhando para e passo lá todos os dias lá dentro, lá junto com os deputados, que parece que 80% vai ser exatamente para aplicação em obras, que é pavimentação das estradas, ponte,
cumprir a sua finalidade que foi proposta, quando foi proposta. 10% vai para o MTPAR para poder financiar aí a duplicação da 163, que é também em obras, né, nas estradas. E aí me parece que 10% está discutindo aí para agricultura familiar, para a Empaer, para o INDEA. Mas são números que os deputados estão discutindo, não é, num acordo com o governo do Estado. Mas eu não tenho nenhuma autoridade para estar falando que se de fato vai isso que vai acontecer. Pois é, mas a parte dos municípios, né? Tá, esse é do FETAB das Comop. Aí o FETAB diz que os municípios recebem parte deles, né? Está se também propondo nesse conjunto de medidas de discussão, está se propondo que do FETAB diz, aquela parte que fica com o governo do Estado, 10% serão aplicados na agricultura familiar. Né? Então ele vai mexer na parte que é do governo do Estado. Na nossa parte, que é esses 270 milhões, 280 milhões que nós vamos receber esse ano, não está se mexendo nada. O que está acontecendo? Né? Aí entra a MM, entra o sentimento municipalista, né? E considerando o momento que vivemos. Nós conversamos exaustivamente com a Assembleia, né? Com os deputados, né? Conversamos com o vice-governador Otaviano Pivetta, né? Para que a Assembleia Legislativa, junto com o vice-governador, né? e conversasse com o governador Mauro Mendes no sentido de abrir mão daquela parte que é do Estado, do FETAB diesel, e repassasse para as prefeituras, respeitando que 10% da parte do governo já seria da agricultura familiar. Então esse é um trabalho que nós estamos fazendo, não está nada definido, está sendo conversado. Acreditamos que até na próxima segunda-feira, onde será votado em segunda votação a proposta do FETAB, porque já foi votada em primeira, e na segunda votação será apresentado o substitutivo que os deputados estão negociando com o governo. E nós estamos querendo que seja, nesse substitutivo entre também esse nosso pedido de que o governo repasse o FETAB, o diesel, para as prefeituras. Beleza. Lorenberg, por favor. Presidente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito, o amigo telespectador ganha e ganha muito com a sua presença, e eu particularmente. Rever os amigos é sempre bom. Muito obrigado. Uma imagem vem à nossa cabeça da nossa querida cidade, né? Exatamente, nossa infância. Hortelândia, Alto Paraguai. Mas, presidente, o senhor falava, ao longo das respostas, o senhor falava em movimento municipalista. E esse é o primeiro tema que eu gostaria de perguntar. A pauta municipalista. Há muito tempo eu ouço essa chamada pauta municipalista. Há muito tempo. O senhor é um dos grandes defensores, juntamente com o senador reeleito Wellington Fagundes. Um dos grandes defensores. Aliás, o senador Wellington Fagundes é o vice-presidente da Frente Parlamentar dos Municípios. E aí vem a minha pergunta, presidente. Nos últimos 4 anos, o que, de fato, avançou com essa chamada pauta municipalista? Avançou muito pouco, como sempre, né? Hoje eu estava dando essa coletiva, uma prestação de conta para a imprensa, porque através da imprensa, através de vocês, nós prestamos conta para a sociedade daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque envolve dinheiro público nesse processo. Avançou muito pouco. Eu estava citando, por exemplo, nós teve uma PEC, a PEC 122/2015, é de 2015. Ela só foi aprovada no Congresso Nacional este ano. É uma PEC que proíbe o governo federal criar programas que gerem despesa para as prefeituras se não indicar a fonte financiadora. Como foi o caso dos enfermeiros. É o caso do piso dos enfermeiros, o piso dos professores, o piso... Agora estão discutindo lá no Congresso o piso dos gari, piso dos farmacêuticos. Nós não estamos aqui entrando no mérito se os enfermeiros, se as demais categorias merece ou não? Merece ou não.
eu fui prefeito, eu acho que merecem. Mas nós precisamos colocar quem é que vai financiar. Não pode colocar sobre os ombros dos municípios despesas novas, até porque o governo federal fica com mais de 60% do que se arrecada. E os municípios com apenas algo em torno de 17% a 18%. É injusto você ficar com a maior parte do bolo, cria-se despesas, manda para o município executar e não passa a contrapartida financeira. Então, é comemoroso no Congresso Nacional discutir assuntos que é de interesse dos municípios brasileiros, aonde mora você, né, cidadão, que está nos assistindo. Você precisa da educação, da uma saúde boa, asfalto na porta da sua casa, iluminação pública, esgoto, enfim, todas as ações públicas, serviço público de qualidade, mas o município, e você produz, seu salário é imposto, você que é comerciante, que é produtor, que é industrial, que é prestador de serviço, você gera imposto no município, esse dinheiro vai embora, fica 60% em Brasília, e volta para os municípios apenas 17% a 18%. É injusta essa distribuição. Então evoluiu, quando se fala do Pacto Federativo, as conquistas são demoradas. 2, 3, 4 anos para a gente conseguir aprovar um projeto de interesse dos municípios. Agora, se for do interesse do governo, aprova-se em 30 dias. Nós estamos vendo aí a PEC emergencial, né? Não estou aqui criticando que não deva ter sido aprovado, não é isso, mas aprovando rapidamente, como já tiveram outras, na questão do combustível, de diminuir a alíquota dos combustíveis, como o Auxílio Brasil, que se aprovou rapidamente para poder ir até mesmo mudar a lei eleitoral para poder entregar esse Auxílio Brasil no período eleitoral. Agora, quando fala em benefício para os municípios, que vai melhorar a qualidade de vida da população, é muito demorado. Infelizmente, é por isso que nós discutimos amplamente, você que está nos assistindo, professor Lindenberg, nós lutamos muito para que o movimento municipalista cresça, para que tenhamos representantes no Congresso Nacional, na Assembleia, no governo federal, pessoas que tenham sentimento municipalista, porque nós moramos nos municípios, a riqueza vem dos municípios e é quem menos recebe recursos. Complicado isso, né, rapaz? Agora, eu devo dizer, essa questão dos enfermeiros, rapaz, e dos professores, eu acho tão justo que eles tenham esse reajuste, mas também acho complicado, porque alguém vai ter que pagar a conta e lá na ponta, quem está pagando isso, quem acaba sendo obrigado a pagar, são os municípios. Alguns que estão bem estruturados não vão chiar tanto, mas outros, os menores, os medianos a menores, eles vão ter problema. Mas, e aí? Fazer o quê diante de uma situação como esta? Aprovar uma lei lá no Congresso para impedir que, de agora em diante, não se faça mais isso, não se venha de cima para baixo uma lei como essa? Ou o quê? Pois é, Paulo. O Congresso aprovou no dia de ontem uma PEC que é fictícia. Aprovou uma PEC falando o seguinte: os municípios poderão usar as sobras dos recursos, né, da área da saúde, saldos que não foram aplicados na saúde, nas ações da saúde, para pagar o piso dos enfermeiros. Mas isso, vamos supor que momentaneamente tem município que pode ter um saldo, né, de recursos que não foram aplicados lá na saúde, ele pode pagar, mas isso não é uma receita constante, permanente, frequente. E não são todos pontuais, não são todos que têm saldo. Né? Por conta disso, nós apresentamos, através do deputado Hildo Rocha, de São Paulo, né, uma PEC, a PEC 25 de 2022, está na Câmara Federal, propondo que o governo federal repasse 1,5% do FPM de cada prefeitura que tem direito, cada prefeitura tem direito do FPM por mês, 1,5% do FPM do mês, né, que vai destinar mais de 9 bilhões para os municípios brasileiros, e aí, com isso, as prefeituras poderão pagar, né, o piso dos enfermeiros.
Estamos trabalhando essa PEC. Agora, quando é que nós vamos conseguir fazer com que essa PEC seja aprovada na Câmara, depois vai para o Congresso, né, 2 votações, e aí depois ser sancionado pelo governo. Quando fala tirar recurso do governo para as prefeituras, é a maior dificuldade. E sempre o governo, seja ele que for, tem a maioria das bancadas no Congresso Nacional. Então é muito difícil, é uma luta desigual, né? Então nós estamos aí trabalhando a PEC 23, né, do Hildo Rocha, como estamos trabalhando também a PEC 25 do senador Hélio Fagundes, que está no Congresso Nacional, que propõe 1% do FM também para os municípios, como forma de aumentar a participação no bolo tributário. Então essa é incansável essa nossa luta em Brasília para poder trazer mais recursos para as prefeituras de Mato Grosso, para poder fazer com que os gestores ofereçam serviço de qualidade para a população. Muito bem. Vamos para o intervalo comercial. A gente segue já falando mais aqui com o presidente da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, o Neurilan Fraga. Um instante só. Cá estamos de volta, ao vivo, com o programa Opinião, nessa sexta-feira. Eis que num piscar de olhos, estou, rapaz, eis que num piscar de olhos, tal como conversava com o Lorenberg agora há pouco aqui, o ano voou, já estamos em dezembro. Festas natalinas e tudo mais. E quando fala em festas natalinas, você pensa logo em comprar, fazer compra para a família inteira. E olha, tem um recado da CDL aí, onde você, se prestar bem atenção, você vai poder aproveitar esta promoção e ainda concorrer e, quem sabe, ganhar muitos importantes prêmios. Acompanhe. Chegou a campanha mais esperada do ano. É o Natal Premiado CDL, de 25 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes, você ganha um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, suas chances triplicam. Para concorrer, você precisa cadastrar as suas notas e comprovantes de pagamentos do cartão de crédito ou débito no site natalpremiadomt.com.br. Serão sorteados 30 vales compras de R$1.000 cada, 4 motos Honda Bis, 2 caminhões de prêmios e 2 carros Toyota Yaris. O cadastro não tem segredo. É só acessar o site natalpremiado.com.br, fazer o seu cadastro e começar a inserir as notas de compras e os comprovantes de pagamento do cartão. É muito prático. É como se estivesse enviando uma foto pelo WhatsApp. Mas é importante dizer que as imagens das notas precisam estar nítidas e constarem, no mínimo, os dados da empresa onde você comprou e o valor total da compra. E elas são acumulativas. Campanha Natal Premiado CDL, patrocínio Sicredi, apoio Governo de Mato Grosso. Corre lá então e aproveite essa promoção Natal Premiado CDL. Gazeta Digital, www.gazeta Digital. Olha, tem algumas notícias que nós trouxemos aqui para destacar para você. Olha só, o Congresso Nacional, rapaz, aprovou hoje, sexta, 16, a proposta que trata da transparência nas tais emendas de relator geral do orçamento, as chamadas RP9, mais conhecidas por orçamento secreto. A matéria segue para a promulgação. A votação foi realizada de maneira remota, já que muitos parlamentares estavam fora de Brasília, participando aí de diplomações de políticos eleitos neste ano. Na Câmara dos Deputados, o texto base foi aprovado por 328 votos favoráveis e 66 contrários. Lá no Senado foram 44 votos favoráveis e 20 contrários. Nenhum dos destaques que ainda poderiam modificar o texto foi aprovado. O texto do relator, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, prevê novas regras da distribuição dos recursos das emendas de relator, critérios
de proporcionalidade e impessoalidade. Os recursos previstos para 2023 estão em torno de 19 bilhões de reais. Os recursos devem ser distribuídos segundo a proporção das bancadas, ou seja, 80%, e reserva de outros 20% para as mesas de ambas as casas, para o relator geral e também o presidente da Comissão Mista de Orçamento. As áreas de saúde e assistência social devem receber ao menos 50% do valor das emendas de relator. Aí, ó, no Gazeta Digital tem também esse outro destaque político aí, ó. O senador Wellington Fagundes, aqui por Mato Grosso, ele do PL, disse que seu partido confia no retorno do deputado estadual delegado Claudinei, também do PL, à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Isso com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Tramita na Justiça o processo sobre o registro da candidatura de Gilberto Schwartz de Mello, do PL, ao cargo de deputado estadual. Os votos de Gilberto nas eleições de 2022 estavam congelados e, caso o TSE decida pelo deferimento, o deputado delegado Claudinei, do PL, então, assume a vaga que hoje é de Juca do Guaraná, do MDB, em decorrência aí do quociente eleitoral. Está na espreita, todo mundo lutando aí por essa vaga. O MDB está tentando se mobilizar também, né, para que garanta a permanência do Juca do Guaraná. Por outro lado, o PL, que se mobiliza também por conta dessa situação do congelamento dos votos do ex-prefeito de Chapada. Algum palpite aí, Lorenberg, nessa situação toda aí? Você acha que quem está mais para quem aí? Paulo, eu vou fazer duas observações para o amigo telespectador entender melhor. O primeiro deles, amigos, veja, esse é um caso em que a justiça eleitoral deveria ser muito mais rápida, sem perder a questão técnica, sem perder o que é justo ou o que não é justo. Mas tem que ser rápido, porque está em jogo, amigos, a eleição ou não de um integrante da Assembleia Legislativa. Então não pode ser jogada para frente. Daqui a pouco vem a posse dos deputados e o deputado Juca do Guaraná assume em fevereiro, no início de fevereiro, e daqui a pouco tem uma reviravolta danada e ele perde a cadeira e com isso ele renunciou à condição de vereador em Cuiabá. Sim. Ele não pode licenciar, ele tem que renunciar. Portanto, se lá na frente, no ano que vem, ele perder a vaga, ele perdeu a vaga na Assembleia e perdeu a vaga também na Câmara de Vereadores. Veja o transtorno. Deveria ser resolvido agora, antes da renúncia do mandato de vereador. Agora, eu acho pouco provável, mas pouco provável mesmo, Paulo, eu diria aí que está 40% para um, 40% para outro, porque o bloqueio dos votos do ex-prefeito de Chapada dos Guimarães foi feito diante de irregularidades cometidas por ele. E agora, é claro que o juiz, como todos nós, podemos mudar a nossa opinião, mas não se muda a opinião rapidamente e nem se não ter uma argumentação sólida para tal. Justiça eleitoral é muito morosa. Aliás, se for seguir aquele mesmo ritmo lá do Medeiros, lembra? Com o Paulo Fiuza, de Sinop? Exatamente. Até hoje não resolveu. Não, acho que resolveu. Foi no último ano, não foi não? Não, o Medeiros faltava 6 meses para vencer o mandato de senador, ele foi cassado. Ele entrou com um pedido de liminar, terminou o mandato e não resolveu ainda. Até hoje não resolveu. É como diria Boris Casoy, né? Uma vergonha. Ô, Lorenberg, você está tossindo aí, você está querendo tomar uma aguinha aí, porque o Lorenberg vai fazer a próxima pergunta para abrir o bloco. Eu peço desculpa porque eu estou gripado, né? Então... não, eu entendo isso aí. O Lorenberg começa a tossir, tem uma hora aqui também que eu fico chateado. Falei, poxa, Lorenberg, logo agora, o programa está ao vivo no ar. Começa a tossir aqui, sai de lá da cara dele para vir tossir aqui.
Mentira, eu não fico Aí chateado já não, é porque o ar diminuiu também... o ar-condicionado aqui. Esse ar bate bem na cabeça aqui, ó. E o Gersinho, o que ele faz? Dependendo do entrevistado, ele abaixa, né, que na verdade a temperatura cai. Se ele não gostar da cara do entrevistado, ele baixa mais ainda, para o cara ficar tossindo aqui. Eu não sei se eu tenho algum problema com ele. Obrigado, Gersinho. O Gersinho acaba... Não, nós somos amigos, graças a Deus. Tô brincando, Gersinho é gente boa demais da conta. Ô Lorenberg, por favor. Não, tem uma matéria aqui que eu gostaria muito de ouvir, depois de 3 perguntas que eu vou fazer. No site do governo do estado tem uma fala sua no dia 14 de outubro deste ano. E eu destaquei um trecho. Mato Grosso hoje possui mais de 150 mil pequenos produtores. Muitos deles vivendo do Bolsa Família. Muitos deles não conseguem produzir nem para sua subsistência. A maioria concentrados nos municípios pequenos, onde o prefeito não tem como dar assistência técnica a esses produtores, fecham aspas. E aí eu tenho 3 perguntas, na verdade é provocação no bom sentido, prefeito, para aproveitar o seu conhecimento e a sua experiência. A primeira delas, na opinião do senhor, diante desse quadro que o senhor falou, na opinião do senhor, esses mais de 150 mil pequenos produtores pertencem ou não pertencem ao grupo chamado agronegócio? Segunda questão, se pertencem ao grupo chamado agronegócio, presidente, o porquê os mesmos incentivos que vão para a cúpula, para o grosso do agronegócio, não vão também para esses pequenos produtores? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, o que os prefeitos, o governador e o governo federal, independente de quem seja o governo federal, deveriam fazer para impulsionar os pequenos produtores, uma vez que na nossa mesa 70% ou mais do que nós consumimos vem da agricultura familiar. O que eles deveriam fazer para impulsionar essa pequena propriedade? Eu vou começar aí pela sua, praticamente o último parágrafo da sua fala aí, né? Você está falando que 70% do produto que nós consumimos vem da agricultura familiar, mas da agricultura familiar de outros estados, entendeu? Muito pouco. Que é uma vergonha, né? Da agricultura familiar do estado de Mato Grosso. Exatamente. Quando lá atrás eu afirmei que nós temos aí aproximadamente 150 mil produtores, pode ser um pouco a menos, inclusive, eu não tenho uma precisão dos dados, mas é um número extraordinário, significativo, porque só de assentado nós temos no estado de Mato Grosso mais de 70 mil. Mais os produtores tradicionais, né, também que são pequenos produtores, pequenos e médios produtores, e que grande parte deles estão fora do processo de produção, né, com tecnologia, como temos hoje no agronegócio, como temos a agricultura familiar em outros estados, com irrigação, né, com uma série de tecnologia, de tratos culturais, né, de ponta. Né? Então, é tanto que é verdade, essa minha afirmação, que agora na discussão do próprio FETAB, lá no FETAB do agro está se colocando, a proposta de se colocar recursos para a agricultura familiar e principalmente para a EMPAE, para ajudar na prestação de assistência técnica. No FETAB do diesel, 10% vai para a agricultura familiar, como forma de incentivar, de fazer com que essa agricultura familiar, de fato, entre no processo produtivo com tecnologia. A informação que nós temos, já tive algumas reuniões com o vice-governador Otaviano Pivetta, ele está puxando, né, ele vai acompanhar mais de perto, né, não só a área da educação, que ele já faz isso com muita competência, com muito êxito, na área da infraestrutura, na parte de estradas, agora na área da agricultura familiar. Ele está puxando esse trabalho, esse acompanhamento para próximo dele. Eu acredito fielmente, com recursos que estão sendo destinados nessas propostas do FETAB diesel e do FETAB agro, né, com a eficiência que o vice-governador tem, né, já na condução de outras áreas,
a agricultura familiar de Mato Grosso vai ter, aliás, vai dar um salto, né, porque recursos não faltarão e há uma vontade do governo de, neste segundo mandato, trabalhar fortemente, fazendo com que os nossos pequenos produtores produzam com qualidade, com eficiência e com tecnologia, né? Podendo, assim, nós, mato-grossenses, ter em nossas mesas produtos nossos, produzidos aqui, com qualidade, menores preços, gerando emprego no próprio município, gerando receita e gerando, né, renda, né, para os nossos pequenos produtores. Então, é possível fazer, né? Eu até já vi ontem, foi comentado que o governo federal está querendo recriar o Ministério do Desenvolvimento Rural, o Ministério do Desenvolvimento Social, que também vai focar na questão da agricultura familiar no Brasil. Tudo bem. Olha, antes para o intervalo comercial, de novo, eu preciso só daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a mineração também, viu, gente? No próximo bloco. Mas eu quero antes... nós estávamos falando, eu estava lendo uma notícia, presidente Norilan, de que os municípios estavam reclamando aí de uma perda de ICMS aí de milhões de reais, muitos milhões. E aí eu queria, a que se deve isso? Por que não está tendo um diálogo? 250 milhões de reais, isso de acordo com as informações aqui referentes a alguns municípios, lá em 2020, na ordem de quase 250 milhões de reais e já estão começando a conter despesa. Essa contenção de despesa continua e o fôlego que foi, por conta da pandemia, ofertado, né, o fôlego financeiro pelo governo federal, isso até que ponto ajudou, enfim, e qual é a realidade hoje? A forma mais breve de o senhor responder essa pergunta aí em 2 minutos, por favor. Evidentemente, né, por conta da pandemia, os municípios do Brasil, os municípios de Mato Grosso não foram diferentes e receberam muitos recursos do governo federal para combater a pandemia. Uma parte era para combater a pandemia e outra parte veio um apoio financeiro para as prefeituras, porque a pandemia também provocaria uma redução de receita. Perda tributária, né? A receita do ICMS, do FPM no Brasil, por conta, parou, né, iria parar a nossa produção, a produção de riqueza no Brasil, e diminuir as receitas. Então veio uma compensação para os municípios, então nós não tivemos crise financeira por conta de redução de receita em função da pandemia. E veio recursos para combater a pandemia. Passado já praticamente pós-pandemia, mesmo agora que a Covid está voltando, esses recursos também se esgotaram. Não estamos mais recebendo recursos para combater a pandemia nem para recuperar as perdas. O que aconteceu agora mais recentemente é que o governo federal, com o projeto de lei, baixando a alíquota do ICMS em energia, gás e combustível, fez com que, né, e principalmente Mato Grosso, fez com que as nossas receitas provenientes do ICMS despencassem, né? No primeiro semestre, nós tivemos um crescimento do ICMS no estado de Mato Grosso, estávamos bem, né? E no segundo semestre, a partir de julho, começou a ter queda no nosso ICMS. Caiu quantos por cento em média? Mês de outubro foi queda de 30% se comparado com o mês de outubro do ano passado do ICMS. Resumindo, se você pegar o primeiro semestre, que foi positivo o crescimento, tivemos um crescimento algo em torno de 18% em média acima em relação ao ano passado, no segundo semestre tivemos queda. Então, resumindo, pegando os 12 meses, nós temos uma queda de mais ou menos 5% em relação ao ano passado, que significa 220 milhões de reais que os municípios deixaram de receber no ano de 2022. Tá certo. São quantos associados hoje na MM? 120, não são quantos? 120 associados. Nós temos 126 associados. Antes de ir para o intervalo comercial, rapidão, desses 126, quantas prefeituras estão fechando o ano no azul? Ou quantas estão fechando no vermelho? Nós não temos aí esses dados ainda, nós o que temos conversado com os prefeitos
é que muitos já estão com dificuldade de fechar as contas, pagar fornecedores, e a AMM já há 3 meses vem orientando os prefeitos através de notas técnicas, boletim informativo, de reuniões, para que eles reduzissem as despesas, né? Não fizesse mais nenhum tipo de empenho. Contenção de despesa mesmo. Contenção de despesa, porque nós já previmos essa queda, porque mês de setembro já indicava, outubro da mesma forma. Então, estamos tentando ajustar. Então, eu não tenho esses números ainda precisos, porque os municípios estão ajustando, né, para ver se conseguem fechar no azul. Porque tem 13º, tem uma série de despesas aí que devem ser honradas pelos prefeitos, pelos municípios. Olha, o Opinião vai dar um tempo, mais um intervalo comercial e volta já já. Olha só, estamos de volta com o programa Opinião e, viu, foi breve? Foi assim, no estalar de dedos, cá estamos de volta ao vivo. Neurilan Fraga aqui, ex-prefeito lá de Nortelândia, mesma terra, mesma região do Lorem. Ele chamou aqui de Lindenberg, mas é Lorenberg. Lorenberg, né? Lindenberg é aquele deputado do PT lá. Não, mas ele é meu conterrâneo, nós nascemos em Nortelândia, somos da infância juntos. Lorenberg vai me perdoar pelo... Não, ele me perdoa. Lorenberg brincava de estilingue, quebrava vidraça, matava passarinho com estilingue lá. Fizemos muito isso, jogava finca, pinhão. Olha, tem um recado muito importante para você agora. Você que está pensando, poxa, como é que eu vou fazer para estocar e armazenar minhas mercadorias? A Maxlog tem a solução, acompanhe. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. E eu quero mandar um abraço pro Kennedy da Maxlog, né? Precisando voltar aqui, né, Kennedy? O Kennedy é o CEO lá da Maxlog e também é presidente do sindicato das empresas de produtos químicos, né? Além de também ser presidente ou vice-presidente da Associação do Distrito Industrial. Vou falar aqui sobre Maxlog, falar sobre todos esses problemas e demandas que a gente está vivendo do ponto de vista econômico, enfim. O Neurilan Fraga está aqui com a gente, o ex-prefeito de Nortelândia e agora presidente da AMM. O mandato dele vai até final de 23, então tem muita coisa para fazer ainda. Tem uma discussão aí, presidente Neurilan, que é um dos principais assuntos lá no Parlamento Estadual também, além de FETAB. Diz respeito à taxação da mineração, tida como uma das saídas para que se ache o dinheiro novo. O Estado alega dificuldades. Engraçado, o Estado com dinheiro bombando, né, os números bombando aí, e precisa de dinheiro novo para, por exemplo, honrar aí a questão junto aos aposentados, né, que estava tendo uma discussão nesse sentido. Mas, enfim, municípios, como que o municipalismo aqui de Estado, como que a AMM está debruçada sobre esse assunto aí, como que vocês estão vendo o que está sendo desenhado até agora? Nós estamos alguns dias em contato com os deputados, porque o projeto de lei está lá. Foi já aprovado na primeira votação que aconteceu no dia de ontem, né? Desculpa. E o que nós estamos buscando o apoio da Assembleia, né, para que ela também intermedie junto ao governo do Estado,
é de que parte dos recursos arrecadados com essa taxa de mineração volte para os municípios produtores de minérios, né? Porque o que acontece para você que está nos assistindo e para aqui para a bancada? O buraco, o garimpo, a extração, a exploração é no município. O passivo ambiental fica lá no município. E aquela área que foi explorada, nunca mais ela entra no processo produtivo econômico, de contribuição econômica e de receita para o município. Então fica o passivo ambiental, é uma área que deixará de ser aproveitada para a produção econômica, além do passivo social. Você sabe mesmo, Lonenberg, que lá o passivo social é muito grande, que fica um rastro danoso na sociedade, na comunidade, lá naquele município. Aumenta a necessidade dos serviços de saúde. Os municípios têm que investir mais em saúde para atender essa população que está envolvida na extração mineral, ou na produção mineral. Se precisa de mais sala de aula, porque tem um aumento de pessoas que vão trabalhar, que vêm trabalhar nessas extrações. Quer dizer, tem uma demanda por serviços públicos, tem um passivo ambiental, tem um passivo social, as áreas ficam improdutivas e os recursos não voltam para os municípios. Então é essa a nossa indagação, é o nosso mote que estamos trabalhando junto aos deputados, né, e acreditamos que vamos conseguir que os municípios tenham uma participação. Que aquele município, por exemplo, Poconé, que volte recursos para Poconé, porque lá tem extração mineral, está contribuindo. Região de Brasilândia também ali? São mais de 100 municípios no estado que tem exploração. Uma grande exploração, outra menor exploração. E tem município que tem um potencial extraordinário para começar também a entrar no processo de produção de riquezas em Mato Grosso. Qual seria a participação que se a AMM viesse chamada para a conversa, qual que seria? A proposta nossa inicialmente é que 50% ficasse com o Estado e 50% voltasse para os municípios que contribuirão. Ontem, né, conversando com um grupo de deputados, eles acharam que deveriam ser na ordem de 25%, que é a mesma distribuição do ICMS, que 75% do que se arrecada com o ICMS em Mato Grosso fica com o governo do estado e 25% fica com as prefeituras. Então, me parece que tem um grupo de deputados querendo apresentar uma emenda dentro do projeto substitutivo que vai ser apresentado na segunda-feira pelo governo do estado, né, no sentido de garantir pelo menos 25% para os municípios produtores e contribuidores com essa receita que o Estado receberá. Professor Lonenberg. Presidente, eu gostaria de uma outra reflexão sua. Pois não. Tem uma queda de braço entre a Câmara de Vereadores de Cuiabá e o prefeito Emanuel Pinheiro, e eu estou me referindo exatamente à questão da taxa do lixo. Quem dos dois tem razão e por que um dos dois tem razão? Eu não posso aqui afirmar se o Emanuel tem razão e se a Câmara tem razão. Até porque eu não sei como que foram feitos os cálculos da definição dos valores da taxa que a Prefeitura está propondo cobrar dos produtores, né, do lixo, né? Agora, o prefeito Emanuel Pinheiro tem razão suficiente para cobrar. Não quero entrar no mérito do valor, porque eu não conheço, né, não tive conhecimento dos valores. Mas o prefeito Emanuel Pinheiro tem razão para cobrar. Porque a lei do novo marco regulatório, a lei federal, determina que o prefeito tem que cobrar a taxa de coleta, transporte e armazenamento do lixo. Se ele não fizer isso, ele está fazendo renúncia
financeira, renúncia fiscal. Ao fazer renúncia fiscal, se não tiver, ele estará cometendo improbidade administrativa e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem que penalizá-lo pela renúncia fiscal de não cobrar a taxa de coleta de lixo. Alguém pode falar, mas ele pode apresentar uma outra fonte de receita? Pode, mas ele tem essa condição de criar um novo tipo de imposto para poder suprir aquilo que ele está deixando de arrecadar com a taxa de coleta de lixo? São perguntas que ficam no ar. Mas todos os prefeitos do Brasil, por conta da lei federal do novo marco regulatório do saneamento básico, têm que cobrar a taxa de coleta de lixo. E tem parâmetros. Como é que se cobra? Tem critérios como é que se cobra. Então basta a Câmara de Vereadores conferir, ver se aqueles critérios, se a taxa que o prefeito de Cuiabá está cobrando está atendendo os critérios que estão na lei. Feito isso, é obrigação do gestor, seja o Emanuel, prefeito de Cuiabá, seja o Pelachim, prefeito lá de Porto Estrela, seja o Mará, prefeito de Serra Nova Dourada, lá no Araguaia, seja o prefeito Milton, lá de Colniza, seja o prefeito Dornen, de Sinop, todos eles têm que cobrar a taxa de coleta de lixo, sob pena de responder, de ter irregularidade apontada nas suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ô, presidente, eu tenho que encerrar o programa aqui. Eu tenho 1 minuto e meio. Deixa eu ver se eu tenho isso tudo. 1 minuto e meio. Porque o senhor fala aí que se posicione, rapaz, tem um vídeo aí nas redes sociais aí, lá do prefeito de Jangada sobre essa reunião que teve, uma reunião tensa hoje lá na associação, por conta da eleição do consórcio, não é, aqui do Vale do Rio Cuiabá. Eu queria que o senhor falasse aí, em 1 minuto e meio, sobre o que o senhor tem a dizer sobre essa, porque o clima ficou tenso por lá. Não foi no dia de hoje, foi no dia de ontem, final da tarde. Que ontem à tarde, é isso mesmo. Estava tendo a Assembleia Geral e a eleição do consórcio de saúde. É um consórcio que eu busquei os prefeitos na época, fui município por município, coloquei uma equipe à disposição para poder criar o consórcio, porque entendia que no estado todo tem consórcio em todas as regiões de saúde, só a região da Baixada Cuiabá não tinha. Então trabalhamos e criamos o consórcio, está funcionando bem. E tinha eleição, eu fui convidado para os prefeitos para participar lá da eleição, para acompanhar. E vi que tinha um movimento externo aos prefeitos, ex-deputados e etc., ligando para prefeito. E eu entendo que eleição de consórcio, eleição de associações de municípios, os prefeitos é que têm que ter a liberdade de escolher o seu presidente. Não pode ter interferências externas. E eu simplesmente fui falar que não deveria ter sido feito aquilo e fui mal compreendido, fui atropelado e terminou eu até perdendo o controle por falta da provocações. Sangue ferve nessa hora, né? Da provocações e tal. Eu sou muito ponderado e terminei perdendo o controle, falei coisas que eu não deveria fazer. Já pedi desculpa pelo fato que ocorreu. Evidentemente, estou pedindo desculpa por aquilo que eu cometi de forma equivocada. Não deveria ter alterado, né? Pelos meus excessos. Mas, na verdade, a minha ação lá foi no sentido de fortalecer os prefeitos. O prefeito tem que ter a sua autonomia de escolher o seu representante. Sem influência. Então, peço desculpa aqui publicamente, né? Os vídeos estão circulando, vídeos editados. Ok. Editado, eu peço desculpa para a população de Mato Grosso pelo Neurilan, fato ocorrido. Muito obrigado por ter vindo aqui. Feliz Ano Novo, Feliz Natal antes do Ano Novo, Feliz Natal. Feliz Ano Novo para você e para todo o municipalismo mato-grossense. Esse espaço continua a postos para bem informado. Boas festas para vocês, para a bancada toda, e para todos vocês que estão nos assistindo. Muita paz no coração, amém. Muito Deus no coração e abraço a todos. Deus acima de tudo. Lorenberg, segunda-feira a gente se encontra. O deputado estadual Max Russi estará conosco ao vivo às 7h30 da noite. Se cuida, segunda-feira aqui o Max, hein? Fica bem, fica com Deus também.